Fala galera, professor Rafael Pinho, seu professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial aqui da Loja do Concurseiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos iniciar o nosso projeto trabalhando agora Legislação Penal Especial. Então vem comigo, olha só. Essa primeira questão aqui é uma questão que é muito abordada em provas de concurso público, é muito cobrada em provas de concurso público, dada a sua importância, dada a sua relevância, tá? Quem já vem nos acompanhando aí há muito tempo, né, se preparando para essa prova, sabe, já viu, já identificou essa questão aqui sendo utilizada em algumas outras oportunidades, dada a relevância dela, nós estamos trabalhando novamente. Se você não viu essa questão ainda em nenhuma das aulas ou eventos gratuitos ou qualquer outra coisa do tipo que nós temos feito aqui na Loja do Concurseiro, então fica ligado que essa questão aqui tem chance de aparecer sim na sua prova, tá bom? Então a primeira questão diz assim, ó, a natureza da ação penal. Veja só, é uma questão que ela é peculiar, por quê? Porque ela diz assim, ó, para tu entender o que eu quero dentro da Lei Maria da Penha, eu preciso que tu saiba o que é uma ação penal, tá? A ação penal, que a gente vê lá no nosso processo penal, ela se divide em ação pública e em ação privada, tudo bem? Temos a pública e a privada. Aulinha aí de processo penal para vocês. A ação pública, tá? Ela pode ser condicionada e ela pode ser incondicionada, tudo bem? Então a ação pública pode ser condicionada ou incondicionada. Rafael, qual é a diferença? Bom, a ação condicionada tem esse nome porque necessita de uma condição para que ela exista. Necessita de uma condição para termos ali o juízo de admissibilidade. Professor, que condição é essa para que eu tenha um processo, para que eu possa ter até, quem sabe, a instauração de um inquérito? Que condição é essa necessária? A representação da vítima, a representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Tudo bem? A incondicionada é o oposto. A ação pública incondicionada é aquela que não exige condição nenhuma, qual seja representação da vítima, do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, para que eu possa ter inquérito, para que eu possa ter processo. Tudo bem? Então veja, ele diz assim, a natureza da ação penal no crime de ameaça. Professor, ameaça. Poxa, eu preciso ter conhecimento lá do Código Penal, né, professor? Precisa. Então essa questão aqui, para você ver, é uma questão muito importante porque ela é completa. Ela vai buscar conhecimento, ela vai exigir conhecimento do aluno dentro do Código Penal, ela vai exigir conhecimento do aluno dentro do Código de Processo Penal, ela vai exigir conhecimento do aluno dentro da própria Lei Maria da Penha, tá? Então a ameaça você encontra lá no artigo 147 do Código Penal. Tudo bem? Bora ajeitar aqui, ficou um pouco estranho, né? Ficou lá em cima, não dá para enxergar direito. Beleza. A ameaça você encontra no 147 do Código Penal. Tudo bem? 147 do Código Penal. O que eu preciso que meu aluno saiba? Que se nós formos lá para o 147 do Código Penal, lá no parágrafo único dele, ele vai dizer assim, olha, a ameaça, né, se procede mediante representação. Ou seja, para o Código Penal, a ameaça é tida como ação pública condicionada. Tudo bem? Então, para o Código Penal, a ameaça é pública condicionada. Ah, professor, o aluno diz assim, né? Eu sei, professor, que não é, a resposta que não pode ser pública condicionada, porque eu ouvi falar, né? Olha só, o aluno do ouviu falar. Eu ouvi falar em alguma oportunidade, alguém me disse alguma vez, eu ouvi, sei lá, num jornal, que agora a Lei Maria da Penha, antes era condicionada, né? Agora é pública incondicionada. Eu ouvi falar, professor, tá certo isso daí? Não, não tá certo isso, tá bom? Não tá certo. O que a gente tem que ver aqui é o seguinte ponto. Com relação à lesão corporal, tornou-se pública incondicionada. Agora, dizer que
todos os crimes que recebem ali a chancela, né, o carimbo ali da Lei Maria da Penha, vão ser tidos como públicos condicionados, isso está errado. Incondicionados está errado. Tá? A própria ameaça, por força do parágrafo único do artigo 147, né, lá do Código Penal, é pública condicionada. Então você vê que é uma exceção à regra da qual você ouviu falar. Então veja, ele diz assim pra gente, ó, a natureza da ação penal no crime de ameaça praticada em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher aí tá aqui, a pública incondicionada, que seria, abre aspas, a regra do ouvir falar, de iniciativa privada, né? Ou seja, se procede mediante queixa exclusiva, está errada, porque não é nem exclusiva e nem privada, é ação pública. Tá? Se você olhar a D, ele fala também que é de iniciativa privada personalíssima. O que é personalíssima? É exclusiva, é o que cabe só à vítima, ao ofendido. Tá? Cabe à própria pessoa. Tá certo? A ser pública condicionada à requisição, quem faz requisição, preste bem atenção no que eu vou falar agora, tá? O termo requisição está vinculado aqui ao Ministério da Justiça, tá bom? Aí, pública condicionada à representação, representação de quem? Representação do ofendido, da ofendida, da vítima, tá? Então você só fica aqui entre duas possíveis alternativas, A e a E. A e a E, tá certo? Gente, como bem explicado para vocês agora há pouco, no caso da ameaça por força normativa do parágrafo único do 147, ameaça dentro do contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher é uma ação pública condicionada à representação, tá bom? E ó, foi aquilo que a gente falou ainda há pouquinho para vocês. É errado dizer que os crimes praticados contra a mulher em sede de violência doméstica serão de ação penal incondicionada. Continuam sim, continuam existindo crimes praticados contra a mulher, dentro desse contexto da violência doméstica, que são de ação pública condicionada, desde que a exigência da representação esteja prevista, a exigência dessa condição esteja prevista ou no Código Penal ou em outras leis, que não a 9.099 de 95, porque a Lei 9.099 do ano de 95 é a lei que estabelece o procedimento dos juizados especiais, cíveis e criminais. Veja, eu não falei de juizado da mulher, eu falei de juizado especial civil e criminal, geralzão, tá bom? E a Lei Maria da Penha não recepcionou nada no que diz respeito à Lei 9.099 de 95. Tudo bem? Assim, por exemplo, a ameaça praticada pelo marido contra a mulher continua sendo ação pública condicionada, porque tal exigência consta no parágrafo único do artigo 147 do Código Penal. E mais, lembra da história do ouvir falar, que a gente disse ainda há pouquinho, né? Eu ouvi falar que agora não é mais pública condicionada, agora é incondicionada. Então, bora esquecer esse ouvir falar e entender agora o que foi que você ouviu falar lá na época, tá? Então tá aqui. Nós temos uma súmula para fundamentar o nosso posicionamento. É a súmula 542 do STJ. E a súmula 542 do STJ, ela fala do delito de lesão corporal. Então, o que é dito na 542 do STJ é que o delito de lesão corporal, tá, praticado com violência doméstica contra a mulher, é sempre de ação penal incondicionada. Foi isso que na época, de repente, você, o senhor, a senhora ouviu falar e pensou, né, e saiu por aí dizendo que agora a Lei Maria da Penha é só pública e incondicionada. E não é desse jeito, tá bom? Beleza. Bora à frente? E aí, pessoal, estão gostando do nosso projeto 120 questões em 30 dias? Eu sou o professor Petrônio Castro, vim aqui tirar 30 segundos aqui só para divulgar para vocês dois projetos maravilhosos
que vão te ajudar a conquistar a vaga na Polícia Militar do Piauí. Quer passar no concurso da Polícia Militar do Piauí? Venha para a Tropa Imbatível. A Tropa Imbatível é aqui, é a loja do concurseiro, imbatível em concursos da PM. Em todo o Brasil, principalmente Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, esses estados a gente arrebenta, pessoal. Tocantins também. Essa é a ideia. No concurso passado da PM do Piauí, nós arrebentamos, lotamos inclusive 2 vezes lá o auditório gigantesco do Atlantic City. Foi lindo, chega até me arrepio quando eu falo disso toda vez. É sério, pessoal, não estou brincando. E vamos de novo repetir a aprovação. Tá aqui a nossa equipe de professores, você já conhece a maioria deles. Eu vim aqui divulgar este produto, não sei se você já conhece. É a nossa missão final. Tá chegando a hora da prova, reta final. Apenas R$ 89,00, pessoal. É rapidinho, eu já vou deixar você voltar aqui para a sua dica do professor. Apenas R$ 89,00. 420 questões direcionadas. Inicia dia 12 de julho, mas tudo fica gravado. Se você comprar atrasado, você assiste todas. São 360 questões divididas pelos professores. Por exemplo, conhecimentos gerais, 30 questões. Conhecimentos regionais do Piauí, 30. Mas é aquelas 30, bem detalhadas, bem explicadinhas. E mais um simulado, diferente do simulado da turma, que vai acontecer dia 3/8. Ou seja, 360 com 60, 420 questões. E se você não tem o nosso curso completo, por apenas R$ 298, tá de brincadeira, né? Esse curso Tropa Imbatível, você não pode ficar de fora. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, tá aqui nosso WhatsApp. Então agora continue aí com o nosso projeto 120 questões em 30 dias. Muito obrigado. Olha só, segunda questão diz assim: a respeito da nova lei de abuso de autoridade, marque a correta. Então, a nova lei de abuso de autoridade não trouxe alteração para outras leis? Tá errado, né? Ela trouxe sim alterações, inclusive dentro do próprio Estatuto da OAB, tá certo? B. Não prevê a aplicação da 9.099 de 95, já que não conta com infrações de menor potencial ofensivo. Gente, ela prevê sim a aplicação da Lei 9.099 de 95, que é a lei que nós estávamos falando ainda há pouquinho, tá? É a lei do juizado especial civil e criminal. Pessoal, que juizado é esse? De repente aí na sua localidade você já ouviu falar do chamado juizado de pequenas causas, tá bom? C. Que a perda do cargo no caso de condenação é um efeito automático dessa condenação. Tá errado, tá, gente? Eu não posso falar aqui de efeito automático. A perda do cargo, tá? Ela vai estar sujeita à reincidência. Ela vai estar sujeita à reincidência, tá bom? D. Que os membros do Poder Judiciário não constituem sujeito ativo da lei de abuso de autoridade, ou seja, que os membros do Judiciário não podem praticar abuso de autoridade. Isso está errado, tá? Eles podem sim, eles são tidos como agentes públicos. E a E, que é o que nos sobra, nosso gabarito, que a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Aqui você pode fundamentar no artigo 29 do Código de Processo Penal, tá bom? Que fala lá pra gente da nossa ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública, tá? É aquela que se procede também mediante queixa, assim como a ação privada propriamente dita. Qual que é a diferença, professor? É que no caso de uma ação penal privada subsidiária da pública, você encontra isso lá no artigo 29 do CPP, o que eu estou falando agora. Eu, vítima, né, ofendido, quem tem a qualidade para representá-lo, só entrou com uma ação privada, por quê? Por conta da inércia do Ministério Público em oferecer a denúncia dentro do prazo legal, dentro do prazo estabelecido, tá bom? Mas é por meio de queixa e o prazo para oferecimento de queixa, tá, é um prazo decadencial de 6 meses, então esse é o nosso gabarito, tá bom? Bora para a nossa terceira questão? A terceira questão diz assim, ó: nos termos da Lei
13964 de 2019, a nossa nova lei de abuso de autoridade, a respeito da cadeia de... a nossa nova lei de abuso de autoridade não, nosso pacote anticrime, tá? O nosso pacote anticrime. A 13964 de 2019 é o pacote anticrime, tá certo? A respeito da cadeia de custódia, temos que, exceto. Então, cadeia de custódia, tá bom? Você vai encontrar lá no artigo 158A, lá no 158A do Código de Processo Penal, tá bom? 158A do Código de Processo Penal. Então, Rafael, o que é, antes de mais nada, uma cadeia de custódia? Entenda cadeia, tá? Não no sentido da cadeia, da prisão, tá? Cadeia de custódia no sentido aqui de um sistema, tá? De uma organização em cadeia, de uma organização, tá? Estruturada, nesse sentido que eu falo cadeia, tá certo? De uma organização estruturada que vai desde o momento da coleta daquele vestígio na cena do crime até a sua última fase, que é o descarte, tá certo? Então, quando eu falo da cadeia de custódia, eu estou falando do 158A, novidade dentro do processo penal, que seria interessante, de repente, você dar uma lida ali para ficar inteirado, pelo menos, sobre o que se trata, tá? Então, o que ele quer aqui? Ele quer o errado, né? Sobre a cadeia de custódia, me diz aí o que está errado. A alternativa A diz assim: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Bora para B. Que o início da cadeia de custódia dar-se-á com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de um vestígio. Veja que ele pede a errada, tá? Então a nossa alternativa A está correta e a nossa alternativa B também estão corretas, tá certo? Tá lindo então. Olha só, bora lá para C. Que o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Tá certo isso daí? Professor, o que ele quis dizer aí, professor? Então, eu sou servidor público, eu sou agente público, eu sou perito, né? Eu sou policial, independentemente de ser polícia civil ou polícia militar. Cheguei no local do crime, reconheci aquela cápsula de um projétil ali como sendo, né, algo vinculado, algo de extrema importância para o potencial interesse da produção de prova pericial. Então eu vou ficar responsável, eu que identifiquei, vou ficar responsável por preservá-lo. Tá certo? Tá correto. Tá bom? D. Que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Ah, professor, não entendi muito legal a D. Poxa, talvez possa ser ela, talvez possa não ser. Então se acalme, leia a alternativa E. Quando isso acontecer na prova, leia a E. Ela vai ter que te dar algum elemento aqui te apontando para um erro ou para a exatidão da alternativa. E aí você vem para D. Olha lá, ele diz assim: a coleta dos vestígios deverá ser realizada exclusivamente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Ah, professor, não fiquei na dúvida se exclusivamente. Então, vê o que é mais fácil de tu interpretar e vai para ela, tá? Olha D. Vestígio, que é o que é coletado na cena do crime, né? É todo objeto, beleza, eu entendi isso, ou material bruto, fio de cabelo, por exemplo, visível ou latente, que é aquele que não é visível aos olhos nus, tá bom? Por exemplo, uma mancha de sangue foi limpa, né? Limparam ela, tá certo? Constatado, estou constatando, estou vendo que a arma está ali no chão. Ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Esse é o conceito de vestígio? Sim, esse é o conceito de vestígio. Pessoal, e o que está errado aqui na E? É que não é exclusivamente, é preferencialmente, tá? Então veja, a coleta, preferencialmente quem vai fazer é o perito. Se a perícia demorar
e o vestígio estiver se desfazendo, pode você, policial militar, bater foto, recolher, claro, tomando as devidas cautelas, até para que a população não faça desaparecer aquele vestígio posteriormente até a chegada dos peritos. Então, gabarito, alternativa E é a nossa errada, tá bom? Tá aqui, como dito, cadeia de custódia, você encontra lá no artigo 158A, e ele vai dizer assim pra gente, ó, considera-se cadeia de custódia, tá aí o conceito, o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento, a partir do momento que eu identifico, que eu reconheço como sendo um vestígio, até o momento do descarte, tá bom? No parágrafo 1º, ele nos diz que o início da cadeia de custódia dar-se-á com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2º, o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção de prova pericial fica responsável por sua preservação. Então, se eu reconhecer aquilo ali como sendo um possível vestígio, eu vou ser responsável por preservá-lo. E o 158C fala que a coleta dos vestígios deverá ser realizada, olha lá, preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Tá bom? Bem tranquilona a atualização aí, bora para a quarta questão, que diz assim: o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do pacote anticrime sem vetar, sem tirar, sem proibir, sem barrar a criação do quê? Essa figura não fazia parte do texto original do pacote apresentado por Sérgio Moro e foi incluída pela Câmara dos Deputados. Analise a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O juiz de direito, gente, juiz de direito está previsto inclusive na Constituição Federal, é o juiz que está julgando o processo. Tá? Juiz especial é um juiz, por exemplo, militar, né? Um juízo militar, um juízo especial, tá? Um juiz federal. O juízo de primeira instância é o juiz aí do Fórum Civil da comarca que tu mora. Né? Juiz das garantias é o nosso gabarito, né? Que inclusive muito se fala hoje, previsto no artigo 3B do Código de Processo Penal, que encontra-se suspenso atualmente por determinação do STF. Tá? Então, juiz das garantias. Tá certo? Bom, o juiz da garantia tem por função controlar a legalidade de uma investigação criminal e ter a salvaguarda e ter a proteção dos direitos fundamentais do acusado. Sendo assim, o juiz de garantia atua na investigação e o juiz no processo julga o caso, tendo ampla liberdade do material recolhido pelo juiz de garantia, tendo acesso a tudo que foi produzido pelo juiz de garantia. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima lista. Tchau, tchau.